Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui agora a live. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começando aqui a live hoje. Meu nome é Cristiane, terapeuta e consteladora familiar. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Então, vamos falar hoje sobre o tema Não guarde ressentimento dos seus pais. Vamos trabalhar em cima desse tema hoje. Vai ser uma noite muito boa, muito incrível. Que bom ter vocês aqui, vendo o pessoal chegando. Sejam muito bem-vindos. Então, onde estão aí pra mim? De onde vocês estão falando? Olá, Mayara, seja bem-vinda. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris, Sabino, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, né? Nós não guardarmos ressentimentos dos nossos pais. E estão ouvindo a música no fundo aí? Quem está conseguindo ouvir? Estão ouvindo aí? Me digam. Vocês estão ouvindo a música? Alguém conhece essa música? Vamos lá, chegando. Boa noite, Maria Liberaci. Tudo bem? Boa noite. De onde vocês estão falando? Que local vocês estão falando? Boa noite, Fabiano Correia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Da onde vocês estão falando? Vamos ver aí. Fala um pouquinho de vocês aí. Hoje à noite sobre nosso tema especial, não guardar ressentimento dos nossos pais. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Zoom, que tá chegando aqui também na sala. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, gente. Vamos colocando o local de onde vocês estão falando também. Forquilinha. Seja bem-vindo, Maria Liberaci. Que bom ter você conosco. Boa noite, Lourdes. Boa noite a todos vocês. Vão colocando a cidade onde vocês estão falando. Que prazer ter vocês aqui comigo. Então, nós vamos falar hoje sobre não guardar ressentimento dos pais, né? Como é que a gente faz isso? Como é que é esse processo? Bem-vinda, Grazi Maciel, seja bem-vinda. E como vocês sabem, Mayara, Nova Veneza, bem-vinda. Vão colocando o local de onde vocês estão falando. Que prazer ter vocês aqui. Forquilinha, Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda. Então, tem uma indicação de uma série que o pessoal está perguntando muito pra mim, que tem na Netflix, que é sobre constelações familiares, só que ela é em grupo, né? Vou baixar um pouquinho o som aqui. E aqui eu trabalho com constelações familiares, mas são com bonequinhos, né? Por exemplo, a mamãe, a vovó, né? Filha e mãe, né? Eu utilizo bonequinhos para representar. E nessas constelações familiares, José Alexandre Forquilinha, bem-vindo também. E eu uso para representar na constelação familiar os bonequinhos como representantes para a gente trabalhar, para representar a nossa família, né? E nessa série que eu vou indicar para vocês, que o pessoal está perguntando muito para mim, qual é essa série que todo mundo está falando, que é sobre constelação familiar em grupo. A série é Uma Nova Mulher, tá, gente? É muito bacana. E ela é em grupo. O que é em grupo, Cris? Quando as pessoas formam um grupo para assistir a constelação de alguém, e essa pessoa que vai ser constelada, ela vai... Deixa eu desligar essa música aqui. E ela vai escolhendo pessoas que estão presentes ali na sala, né? Então, são pessoas mesmo que vão sentindo o movimento na constelação, tá bom? Mas é muito bacana, tá? Não esqueçam, não percam que vai ser uma série bem legal. Tá sendo bem elogiada, tá? Então, vamos ver aqui o tempo pra gente não se perder, né? Começar, então. Eu vou falar um pouquinho também pra vocês sobre meus pacotes terapêuticos, tá? Então, tem uma linha de pacotes terapêuticos muito bacana, tá? Pode me chamar no direct depois.
que eu vou passar certinho para vocês, para tirar as dúvidas. Trabalho com barras de axis também, essa é presencial, mas a terapia a gente faz também online, tá? Então eu tenho pessoas de várias cidades, vários estados e até outros países, certo? Então, tudo bem. Que lindo, Maria Liberaci, obrigada. Casa da Ilha. Edna, muito obrigada pela presença, Nair, bem-vinda. Pode ir colocando onde vocês são, quem não colocou ainda, que chegou agora, né? Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, tá? Então, e eu gostaria de deixar as perguntas, vamos fazer um alinhamento, né? Para deixar as perguntinhas, boa noite, Edna. Para deixar as perguntinhas para o final da live, que daí eu vou conseguir dar uma sequência melhor para a gente dar não perder a linha ali do raciocínio, certo? De Nova Veneza, seja bem-vinda, Nair. Seja bem-vinda. Boa noite. Belo Horizonte. Que linda. Obrigada pela presença. Obrigada, Edna. E então a gente vai deixar as perguntinhas mais pro final, que daí a gente não perde a linha de raciocínio do tema de hoje, que é um tema bem interessante, bem profundo, certo? E quem fica até o final, né? Eu tô com o meu script aqui na frente, né? Quem fica até o final, a gente vai fazer, vai ter uma surpresa, tá? Então, as 10 pessoas que ficarem até o final, assim, que conseguirem ficar até o final, que eu sei que todo mundo tem seus compromissos, né? Mas vai ter uma surpresa, uma bonificação aí para essas pessoas, que vai ser muito bacana, certo? Então, feitos os alinhamentos aqui, pra gente dar início, então, sobre a questão de não guardar ressentimento dos nossos pais. Como é que a gente trabalha isso? Pessoal do Zoom, obrigada. Pessoal, obrigada por estarem aqui. Tô olhando o notebook aqui também. Muito obrigada a vocês todos, tá? Que lindos. A Leila, do Rio de Janeiro, obrigada, Leila, obrigada por estarem aqui também. O Eduardo, lá de São Paulo, obrigada, Eduardo, obrigada de coração. Sejam muito bem-vindos. A Mônica, obrigada, gente, obrigada mesmo. Obrigada, Silvia. Luísa, obrigada, lá de Florianópolis, obrigada por estar acompanhando também. Obrigada a vocês todos. Então, gente, bem-vinda Jéssica, Sandra de Martins, a Silvana, a Miriam, a Daiane, obrigada por estarem aqui comigo. Que lindos, muito obrigada pela presença, viu? Muito feliz. Então, vamos começar, só repassando um pouquinho para quem chegou agora. As perguntas nós vamos deixar para o final, claro que eu vou trabalhar junto com vocês, né, fazer algumas perguntinhas para vocês, para a gente ir trabalhando esse assunto no decorrer do tema. Mas as dúvidas que vocês tiverem a gente deixa para o finalzinho, e quem conseguir ficar até o final, né, vai ter um bônus aí para vocês que estão participando comigo, tá bom? Vão colocando o nomezinho e de onde vocês estão falando ali, de onde vocês estão, que cidade que vocês estão falando, quem chegou agora. Que cidade que vocês estão falando, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente dá início à nossa live, que hoje é pais e filhos, né? E é um tema muito bonito e muito forte para todos nós, né? Lá, Siqueira, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nós vamos deixar a perguntinha para o final, como eu disse, e quem ficar até o final vai receber uma bonificação. Boa noite, Lucas. Vai receber uma bonificaçãozinha, beleza? Certinho, então, feitos os alinhamentos, já falamos dos nossos pacotes terapêuticos e também essa indicação que eu fiz da série sobre constelações familiares, que é maravilhosa, essa terapia breve que veio para ficar e que nós vamos utilizá-la muito nessa dinâmica hoje sobre o tema não guardar ressentimentos dos nossos pais. Porque que ela vem muito a calhar dentro desse tema, tá bom? Vocês conhecem alguém que tem ressentimento do pai e da mãe? Vocês já ouviram falar? Alguém? Já conheceram alguém que tinha ressentimento do seu pai e da sua mãe? Pode escrever aí pra mim. Escreve ele se você conhece. Alguém que tem ressentimento do seu pai. Se você conhece ou não. Vamos aguardando aqui a sua participação. Vamos ver. Você conhece alguém ou não? Muitos? Tem, né, gente? Tem muita gente que tem, né? Tem ressentimento dos seus pais, né? Tem bastante, né, Sandra? Maria Liberaci tem, né? Sim, que coloca a culpa nos pais. Isso mesmo, Lucas, é verdade. Sim, né? A Jéssica, obrigada, é verdade. Então, coloca a culpa nos pais por tudo, né? Só que a gente vai analisar, começar a partir da premissa que a gente
Conheço os que têm e nem sabem. É verdade, Edna. Verdade, concordo. Sim, né, Nair? Então, eles não sabem, inconscientemente, né? Carrega essa mágoa, essa tristeza. Então, se nós partirmos da premissa que o pai e a mãe nos deram a vida e que se houvesse uma perguntinha assim, como é possível pagar a nossa vida? Qual é o preço que tem uma vida? Não é? Qual é o preço que se paga pela nossa vida? Existe um valor? O que vocês acham, gente? Existe um valor? É possível chegar ali, fazer um pix? Vale tanto? O que vocês acham? Acho que é possível pagar a vida do seu pai e a mãe? Tá aqui, ó. Tchuf. Nós ganhamos a vida do nosso pai e da nossa mãe. Tem preço ou não tem? O que vocês acham? Tem preço, pessoal do Zoom aqui? Não dá pra pagar, né? É isso mesmo, não dá pra pagar. Muito bem. Jamais, né, Edna? Então, é complicado. Não tem preço. Muito bem, não dá pra fazer um pix, né? Então, exatamente, Marília Liberaci, não tem preço. A nossa vida é preciosíssima, né? E não tem como a gente fazer um pix pra pagar. Então, quando a gente entende isso, a gente já começa, né? Se a gente tem uma mágoa lá, um ressentimento da infância, alguma coisa relacionada aos nossos pais, a gente já começa a ficar mais assim. Com tantos julgamentos que a gente faz, né? Porque o pai não me deu isso, o pai não fez aquilo, né? O pai não me ajudou com essa questão, o pai deu mais pro fulano, fez mais pelo ciclano. E a gente não sabe os motivos, às vezes, o pai ou a mãe fazerem algo maior por um irmão, por uma irmã, né? Ou terem tido uma certa atitude em relação à nossa mãe, no caso do nosso pai, né? Ou a nossa mãe em relação ao nosso pai, a gente fica aquela mágoa. A gente não sabe, porque a gente é criança. E talvez os pais não contem pra gente abertamente, né? Principalmente a educação mais antiga, nós não tínhamos essa abertura para conversar. Muitos pais de hoje, que são, todos nós somos filhos, obviamente, né? Nós não nascemos de chocadeira, como diz aqui no interior, nós não nascemos de chocadeira, nós não nascemos do pé de repolho, que antigamente os pais diziam, filho, pai, de onde que eu nasci? Pra não dar muita explicação do pé, não, vou falar do pezinho de repolho, né? E aí, pra não ter que ficar explicando muito. Verdade, né, Lucas? Então, aí pra não explicar muito, a gente dizia isso. Daí, a criança daqui a pouco, mas como é que eu fui parar no pé de repolho? Aí aumentava as dúvidas. Então, porque criança sempre pergunta muito, né? Por isso que eles são tão espertos, né? Eles perguntam tudo. E eles têm muita curiosidade. Então, quando a gente passa a ter essa compreensão de onde a gente vem, a vida que nós recebemos, que não tem preço, já começa a clarear um pouco mais, né? Então, quando a gente tem essa identificação do que é verdade, que a gente não tem como pagar a nossa vida aos pais que nos deram, né? Então, como eu vou fazer minha vida valer? Né? Como eu vou fazer minha vida valer? Primeiro, a gente tendo caráter, sendo pessoas de caráter, sendo bons filhos e futuramente bons pais. Bem-vinda, Sandra, bem-vinda. Sendo bons pais. Porque quando a gente é um bom pai e uma mãe, a gente está honrando também o nosso pai e a nossa mãe que tiveram essa função lá com a gente. Né? Quando a gente trabalha dessa forma, a gente já começa a fazer esse pagamentozinho, né? Esse pagamento. Que no decorrer da vida a gente vai mostrando o quê? Que a gente tem caráter, respeito, educação pelas pessoas, né? Sendo um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, né? Quando a gente trabalha dessa forma, tá? Mas quando a gente começa a fazer julgamento das pessoas em geral, a gente começa primeiro, as pessoas que a gente julga são os nossos pais. Incrivelmente é assim, né? Porque são as primeiras pessoas que a gente conhece. Então, e aquelas pessoas a gente tem um prestígio, um amor tão grande, mas ao mesmo tempo começa a ter um julgamento maior. Porque eu não recebi isso, porque eu não recebi aquilo. Então as coisas começam a ficar mais difíceis. Como eu faço para ressignificar, para mudar, né, a raiva que eu sinto, o ressentimento que eu tenho, para liberar isso da minha vida? Como é que eu faço isso? O que vocês acham? Como é que eu faço para não ter ressentimento do meu pai e da minha mãe, que me deram a vida? Como é que eu trabalho isso? De que forma? O que vocês acham? É possível a gente trabalhar isso? Para a gente entender como é que funciona essa dinâmica? Quando a gente faz essa viradinha de chave? É possível a gente conseguir? Digam sim ou não. É possível a gente conseguir vencer esse ressentimento e compreender o que aconteceu? É ou não é, gente? Porque a gente, às vezes, faz julgamento do pai e da mãe, do que aconteceu. Sim, né, Edna? Porque quando a gente
É, Lucas, sim, né? Porque a gente, quando entende o que aconteceu, a gente não pergunta pro pai e pra mãe, né? E a gente vai carregando uma mágoa, um ressentimento pra vida toda adulta, né? Então, quando a gente carrega essa mágoa, esse ressentimento, a gente acaba ficando também. Muitas vezes eu vejo gente com depressão por questões do passado lá quando era criança. Por isso que eles falam tanto da criança ferida. Na verdade, é um adulto, mas que lá no seu interior, no seu coraçãozinho, sim, né, a Maria Liberaci, Sérgio, né? Sim, quando se procura dar um profissional. Claro, sim, procura ser ajuda profissional, lógico. Sim, é possível. Isso, exatamente. Então, é possível a gente curar essa ferida que a gente tem lá da infância, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, e que é muito importante a gente trazer essa questão à nossa consciência, porque quando a gente consegue identificar ela, a gente traz uma vida diferente para nós, mais leveza, sabe? A gente carrega menos peso, é uma vida mais leve, né? E aí a gente começa a ter um caminho, uma caminhada bem diferente. A gente começa a ensinar diferente os nossos filhos. Porque quando a gente se torna pai e mãe, a gente vai entender o julgamento que às vezes os filhos fazem e que muitas vezes tem aqueles julgamentos que são falados e tem aqueles julgamentos que os filhos não falam, eles não declaram, né? Porque às vezes fica só no pensamento, né? Ou às vezes inconscientemente, acho que qual foi a Edna, né? Boa noite, Cristina, boa noite. Bem-vinda da Massala. Silvana Mota, bem-vinda. Bem-vinda, Everton. Tudo bem? Bem-vindo. Podem colocar a cidade onde vocês estão falando aí, quem está chegando agora, tá bom? Obrigada. Então, quando a gente tem consciência disso, tá? Do nosso papel como filhos também, que não é julgar o pai e mãe, porque eles já nos deram a vida. E a vida não é possível pagar. E a gente começa a entender que esse peso é um peso muito pesado para nós. Oi, Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Everson, tudo bem? Que bom, seja bem-vindo. Então, quando a gente começa a ter essa consciência maior, essa expansão de consciência sobre a nossa vida e a vida dos nossos pais, a gente começa a buscar, opa, mas como é que foi a vida do meu pai e da minha mãe? Como é que foi a infância deles também, né? Como é que foi a infância do meu pai e da minha mãe? Aí eu lembro, vou começando a lembrar, puxando na minha consciência, lá nas lembranças, de coisas que meu pai dizia, não, é que meu pai apanhou demais, né? Às vezes eu vou lembrar, meu pai era durão, mas ele contava que ele apanhou demais. Tá. Minha mãe não dava muito carinho, mas como é que era a vida da minha mãe quando era criança? Vocês já pararam para analisar isso? Que às vezes a gente faz um julgamento e aí a gente não consegue entender atrás dessa, né, atravessa essa parede, né, pra gente conseguir compreender e alinhar isso na nossa mente, que as pessoas passam muitas coisas na sua infância. E nós, como filhos, a gente, por olhar pro nosso pai, pra nossa mãe, e achar que eles são perfeitos e que vão ser perfeitos a vida inteira. Esse é o primeiro pensamento que a gente, como pequenininho lá, filho, pequeno, bebezinho, vai vindo e vai olhando. Meu pai é herói, a minha mãe é heroína, eles são perfeitos. Não podem errar, eles não erram. Na minha cabecinha, eu penso como criança, meu pai e minha mãe nunca vão errar. Mas eles erram também, sabe por quê? Porque eles são pessoas como nós filhos. E eles têm todo o direito de errar também. E quando a gente olha desse ângulo, sem julgamento, sabe? Quando a gente se despe da questão de julgador, de controlador, de salvador, de querer, sabe, controlar. A gente não pode ser controlador, a gente não tem como ser uma pessoa que vai dar conta de salvar todo mundo da família, a gente não tem como ser uma pessoa que vai julgar todas as pessoas que a gente ama. E então, se eu julgo quem eu amo, imagina quem eu tenho um relacionamento mais distante, né? Então eu faço julgamentos assim, né? Bem-vinda, Gabriela Minato, Gabriele Cavaleri, bem-vindas. É muito complicado a gente julgar os nossos pais por essa questão, né? Então é bom a gente trazer esse pensamento para nossa vida, porque a gente já viu ali que nós ganhamos a vida e não é possível pagar, né? Dos nossos pais, eles não deram a vida. E nós temos que honrar eles de que forma? Sendo bons filhos e bons seres humanos, né? Pessoas adultas que vão fazer o seu melhor, que vão trazer o bem, né? O melhor que for possível às pessoas que estiverem à nossa volta, e que a gente vai ter muito caráter, né? No nosso lidar com as pessoas, porque a gente precisa das pessoas. Então, quando a gente não utiliza o caráter, não utiliza a nossa fé, o nosso bem-estar, e para levar ser usar a nossa escuta, ser uma pessoa que ouve os outros. Não precisa fazer mágicas, coisas gigantescas,
mas que a gente tenha qualidade no que a gente faz e faça muito bem, né? Faça bem o nosso trabalho, faça bem, estude, se esforce, lute, né? E aí a gente tá levando sempre uma energia diferente para as pessoas, né? Uma energia boa. E os nossos pais vão ficar muito felizes e satisfeitos com isso. E quando a gente tem alguma dificuldade de entender a atitude dos nossos pais, o ideal, gente, é chegar lá, sentar, conversar, né? Conversar, falar, pai, eu não achei que ficou meio complicado isso, né? Ah, mas eu não tive oportunidade, meu pai e minha mãe já não estão mais comigo, eu não tenho mais como ir lá conversar. Então, gente, seja um adulto ótimo, uma pessoa incrível, né? Essa energia a gente passa para os nossos pais, não importa que dimensão, não importa como seja, não importa credo, não importa nada disso, né? Você vai se sentir bem. Não tem problema se isso já passou, se não deu tempo, né? Não deu tempo, entre aspas, né? Porque a gente pode fazer diferente sempre, sempre a gente pode fazer diferente. Bem-vinda, Johnny, tudo bem? E então, nós sempre podemos fazer o nosso melhor pelas pessoas, tá? Então, o que aconteceu com o nosso pai, com a nossa mãe? Vocês já perguntaram? Vocês têm essas informações? O que aconteceu lá na infância dos seus pais? Na infância da sua mãe, do seu pai? Já perguntou? Alguma vez? Tem essa informação? Porque quando a gente tem essa informação, a gente faz a nossa vida diferente. Porque a gente olha assim, não, aconteceu isso e isso com meu pai, com a minha mãe, e não é possível, realmente, ele ofereceu para mim, meu pai, o que era possível dar. O que ele tinha em mãos e no seu coração para oferecer. Né? Ele não fez diferente porque realmente ele não recebeu. A minha mãe não fez mais porque não era possível. Às vezes foi uma vida muito difícil, que ela teve vários filhos e tinha que trabalhar muito lá no campo, no meio rural. E quais dificuldades, né? Quantas dificuldades a gente sabe, até para ganhar um bebê, né? Como era difícil. Né? Hoje em dia as pessoas têm acesso ao seu médico pelo WhatsApp, né? O seu médico que está cuidando da sua gestação. Naquela época não tinha nada disso. Não é verdade, gente? Né? As nossas mães tinham acesso direto, né, ao médico, né, ao obstetra? Não tinham, gente. Né? Eles tinham que ir até lá e ter um contato que nunca fez essa pergunta. Isso mesmo. Eles não tinham esse contato direto com as pessoas. Obrigada, Sérgio. Eles não tinham esse contato com as pessoas para saber realmente o que está acontecendo. Como é que eu nasci, mãe? Né? Foi fácil? Foi difícil meu parto? Olha, como é que foi a minha gestação, mãe? Porque às vezes eu também carrego uma ferida na minha alma que vem lá quando eu estava no ventre materno da minha mãe. E a gente não sabe. Por isso é importante que a gente faça terapia, né? A gente descubra isso através de uma sessões de terapia, através das terapias breves que a gente trabalha tanto com constelações familiares, né? Então às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, como é que foi, né? Como é que aconteceu a minha vinda para a vida, né? E como é que foi todo o trajeto? E do meu pai e da minha mãe, como é que aconteceu? Será que eles acabaram apanhando muito naquela época, quando eram crianças? Ou não? Foi uma vida assim mais tranquila, mais, né, serena? Não, os pais deles, meus avós, tinham condições financeiras? Era uma vida bem tranquila? Ou era muito difícil? E os pais, às vezes, pelo nervosismo e também pela educação que receberam dos meus bisavós, né? Eles também eram uma educação mais severa e mais complicada, né? Então, aí eles passavam a ter o quê? Dificuldades também para passar isso para mim, porque eles não receberam aquele amor, aquela facilidade, né? E aquela infância feliz de brincar, né? Tem pessoas que às vezes não puderam estudar na infância, né? Às vezes fizeram primeira, segunda série só e largaram, né? Por quê? Às vezes tinham que ajudar já, né? Com aquela idade de ajudar os seus pais no sustento da casa, ou a cuidar dos seus irmãos, né? Quem já cuidou dos seus irmãos aí? Já passou por isso? Ouviu a mãe ou o pai contando que já teve que cuidar dos seus irmãos, né? Então, quem já passou por isso, gente, sabe como é difícil largar os seus estudos, os seus sonhos para ajudar em casa. Mas é uma necessidade, porque na época que a gente viveu, ou que os nossos pais viveram, às vezes era o que tinha, né? Bem-vinda, Regina, bem-vinda, Simone. Então, é o que era possível fazer. Então, era o que era possível oferecer para as pessoas. Então, é muito importante entender essa questão dos nossos pais, de não guardar ressentimentos. Porque a gente, quando aprende a lidar com isso, né, com sessões de terapia, com constelações familiares, com tantas ferramentas terapêuticas, a gente passa a ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz,
né? A gente aprende a liberar o nosso coração para o amor, né? E para receber da vida as coisas com muita alegria, muita facilidade, muita tranquilidade, porque se a gente começa a ter julgamentos, a gente começa a excluir. E quando eu excluo alguém, o meu pai ou a minha mãe, por exemplo, o pai é um impulsionamento para a vida, sabe? E quando eu excluo esse pai, meu pai, eu tô deixando de ter aquela força para ir para a vida, né? E aí eu tô dizendo para mim mesma, eu tô negando a mim mesma, que sou 50% pai, 50% mãe, que eu não quero ser como aquele pai. Mas se eu sou 50% pai, como é que eu estou negando 50% da minha vida? Então, quando eu consigo aceitar meu pai, como ele veio e me deu a vida, como foi possível, né, fazer, sem julgamentos. Ah, mas Cris, ele foi então uma pessoa muito difícil, se ele foi uma pessoa muito dura, muito rígida, como é que eu vou aceitar isso? Né? Ele batia demais em mim e nas minhas irmãs, ele fazia tantas coisas. Gente, a melhor forma de ter isso com leveza é aceitar como foi. Não existe uma coisa assim que diz, existe uma mágica. Mas e como é que eu vou aceitar isso? Tem todo um tratamento terapêutico aí, né? Mas que hoje em dia não dura, assim, 1 ano, 2 anos, pra você, sabe, fazer a virada de chave, mudar a sua vida e tornar ela mais leve. Você consegue, sim, fazer a sua vida muito mais tranquila, muito mais serena, com pouco tempo, sabe? Com uma terapia breve e de uma forma muito leve pra você, tá? Então, é possível a gente trabalhar isso entendendo as nossas questões com os nossos pais, entendendo também como foi a vida deles quando também foram crianças, como é que foi a infância. E quando a gente traz todo esse autoconhecimento para a nossa vida atual, nós começamos a perceber, nossa, como eu fui injusta. Nossa, eu fui uma pessoa que está querendo estar acima do meu pai ou da minha mãe. Eles que nasceram antes, eles estão acima de mim, né? Eu estou abaixo, eu vim depois. Na hierarquia é assim, né? Eles vieram antes, eu sou menor, eu vim depois. Mesmo que eu tenha 90 anos, eu sou menor, porque eu vim depois dos meus pais, né? Eu vou ser maior quando? Diante dos meus filhos. Dos meus filhos, sim, né? Um exemplo aqui, ó. Vou pegar os bonequinhos de constelação familiar para exemplificar. Papai nasceu primeiro, o filhinho veio depois, né? E tem o pai do meu pai, ó, né? O avô. Então é muito importante a gente trazer essa dinâmica de que existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia. E quando a gente respeita a hierarquia da nossa família, a gente não está excluindo ninguém. Quando a gente respeita, mas o meu avô fez aquilo pro meu pai, a gente começa a contar o dedo, né? Não, gente, a gente tem que ser leve, deixar, né? A questão do meu pai com o meu avô é deles, entre eles. A minha questão é com o meu pai, e eu vou olhar, eu vou receber o amor dele, o que foi possível ele entregar, da minha mãe da mesma forma, e ser uma pessoa leve com relação aos meus pais. Assim eu vou ser uma boa mãe ou um bom pai, também diante dos meus filhos, né? E ser leve também com as outras pessoas. E oferecer ao mundo, bem-vinda, Jadna, oferecer ao mundo, às pessoas que estão à minha volta, com a minha convivência, uma convivência agradável. Né? Quando eu consigo fazer isso e olhar para os meus pais sem julgamento, gente, é fantástico. A leveza que vem para a nossa vida, ela é incrível. Então, a gente passa a ter um coração que recebe e doa amor de uma forma muito tranquila e leve, tá? Porque tem muitas pessoas que a gente encontra, né? Eu atendo pessoas às vezes que têm dificuldade do quê? De receber amor, né? Então os relacionamentos nunca dão certo. Tem pessoas que eu atendo que têm dificuldade de entender o amor que o outro está oferecendo, né? Nos seus relacionamentos, seja até o amor do filho, tem um bloqueio ali que trava a pessoa, ela não consegue aceitar, não consegue entender aquele tipo de amor, né? E fica julgando, mas a pessoa também veio de uma família estranha, diferente, né? E lá também tem suas feridas, suas dores naquela família. Mas aí, se eu entendo a história da minha família, tem esse autoconhecimento sobre mim, eu não vou julgar o meu companheiro, a minha companheira, né? E não vou julgar a família dele, porque eu sei que lá também tem uma história, a gente tem que respeitar. Quando a gente traz esse respeito, essa tranquilidade, essa leveza, sem julgamentos para nossos pais, e a gente também vai fazer isso em relação às outras pessoas. A gente vai ter uma consideração muito maior e uma leveza muito grande na alma, né? E aí a nossa relação com nossos pais a gente vai aproveitar da melhor e mais elevada maneira, quando a gente trabalha dessa forma a dinâmica da nossa vida, certo? Então, é muito importante a gente conseguir. Olá, Regina! Seja bem-vinda! Bem-vinda mesmo!
é muito importante quando a gente consegue trabalhar essas dinâmicas dentro da nossa família, que a gente não carrega as nossas mágoas e ressentimentos, a gente trabalha essas mágoas, a gente consegue fazer uma dinâmica ali que é possível entender os motivos pelos quais meus pais agiram daquela forma e respeitar e aceitar como foi. Isso é uma coisa muito importante. Olá, Regina. Então, quando a gente não sai dessa dinâmica, a gente fica preso e está destinado o quê? A carregar todo aquele peso que foi aquela dor daquele momento. Então a gente se arrasta aquilo por uma vida inteira. E isso é muito triste, né? Já pensou? Quantas pessoas que já partiram, mas que arrastaram há 90 anos, aquela dor de quando, lembrando lá, né, naquela cadeira de balanço, lembrando do que o pai e a mãe fez, né? Uma conversa que nunca foi tida, um diálogo que nunca aconteceu, né? Olha que triste. Quantas doenças essas pessoas trouxeram para sua vida também, né? Através das mágoas, dos ressentimentos, das angústias que passaram na infância e foram carregando toda aquela tristeza, toda aquela angústia. Então, quando a gente trabalha isso logo, essa mágoa, essas questões que estão ali mal resolvidas com relação aos nossos pais, nós passamos a ter uma vida de qualidade, né? Nós conseguimos ter uma vida de qualidade, tá? Então, vamos buscar essa ajuda, que esse é o caminho. Não existe um caminho diferente, né? Quando a gente busca ajuda, a gente consegue trabalhar de forma mais adequada, de uma maneira mais tranquila, a nossa consciência, né? E hoje em dia tem muitas ferramentas. Antigamente não tinha psicólogo, terapeutas, não tinha, gente, né? Vocês sabem, né, que não precisa ir muito longe. Não tinha pessoas profissionais para ajudar essas pessoas, né, a nós mesmos. Todos nós precisamos de terapia. Quem pensar assim, não, eu não preciso, né? Eu tenho vergonha de ir no terapeuta. Gente, hoje em dia tem terapia online, né? Os terapeutas trabalham de forma online. Eu trabalho de forma online. Atendo pessoas de vários locais, várias cidades, vários países, vários estados. Então, não tem distância. Eu sempre falo essa frase, não existe distância para a cura interior. Não deve existir, não pode existir, né? Nós temos que deixar muito claro isso, porque quando nós trabalhamos de forma tranquila as nossas questões, a gente traz muita expansão de consciência e a nossa vida fica tranquila, fica leve. Agora, quando a gente olha com muito pesar tudo que aconteceu, como foi, nossa, como foi difícil, aí a gente acaba se tornando julgador, né? Aquela pessoa que julga o tempo todo, né? Que não aceita o que recebeu, né? Mas você tá aí vivo, não tá? Você tá crescido, você tá vivo, você passou várias etapas se não fosse a ajuda do pai ou da mãe. Então, se não houvesse esse pai e mãe que deu a vida, mas e quem não tem pai? Quem disse que tem alguém que não tem pai, né? Às vezes o pai pode estar ausente, mas aquela pessoa teve um pai, teve um genitor, né? Aquele menino, eu vi outro dia alguém falando numa escola, a professora disse, o fulano disse que o menino, o Joãozinho lá, ele não tem pai, ele não tem mãe. Mas como não tem mãe? Não, ele não tem mãe, ele não conhece a mãe dele. Às vezes foi estar sendo criado pela avó, né? Mas existe sim alguém que deu a vida a essa criança. Existe sim um pai e uma mãe. E ele é 50% cada um, mesmo que seja de forma biológica, que nunca teve contato. Um dia ele pode vir a ter contato, mas ele tem sim um pai e uma mãe, tá? Então é uma forma, às vezes, de expressar isso que as crianças usam, né? Aquele menino, aquele amiguinho meu não tem pai. Não, ele tem sim. É bom a gente conscientizar isso, né, em casa com os nossos filhos, alinhar isso, porque eles têm, todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Então, oi, bem-vinda, Vivi, tudo bem? Não podemos viver a vida sendo sempre se achando vítima de tudo, exatamente. Tem que procurar ajuda, podemos melhorar e muito. Verdade. Muito obrigada pela participação aí. A gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode buscando ajuda, nós sempre podemos mudar a nossa vida, fazer uma vida diferente, né? E também a gente pode contribuir com os nossos filhos. Como eu falei, sendo bons pais, a gente está honrando os nossos pais. Então, quando a gente orienta um filho, uma filha, sobre essas questões, qualquer coisa que você sentir em relação à mamãe, que você não estiver feliz, você fala com a mamãe. Começa a abrir esse diálogo, né? E a mesma coisa em relação ao pai. Às vezes o filho não tem aquele contato direto. Ele ama o pai, mas às vezes não abrir para um diálogo ele não consegue. Tem um bloqueio nele. Mas a gente orienta, fala com a mamãe, fala com o papai sempre. Vai sempre abrindo esse diálogo, né? Sempre conversa com seu pai, com sua mãe. Mas às vezes o pai tá meio sério, a mãe tá meio séria. Daí eu não consigo falar. Não, mas filho, sempre... Espera um momento, de repente a mãe tá muito preocupada com uma coisa, mas daqui a pouquinho ela já conversa contigo, tá? Sempre abre esse diálogo, né? Ao colocar seu filho na cama. É muito importante isso.
Porque daí ele não vai vir com aquela mágoa, aquele ressentimento sobre, sobre nós, né, pais, e sobre eles. E nós, como filhos também, a gente não tem aquele ressentimento em relação aos nossos pais, porque a gente vai entender que foi possível fazer, como foi, aconteceu, a entrega dele foi aquilo, né? Foi possível dar, ele deu. Então, a gente não pode questionar questões que a gente também não buscou lá quando ele foi na infância. Como é que foi a infância dele? Como é que foi a mãe dele e o pai dele? Como é que eram meus avós para ele? O que eles ofereceram, né? O que foi possível meus avós oferecerem? Então, às vezes meus avós também tiveram. Então, assim, é uma cascata, né? De histórias, de informações. Oi, Edna, daqui a pouquinho eu já vou explicar. A gente alinhou ali no começo para deixar as perguntinhas pro final, tá? Mas daqui a pouquinho a gente já vai... eu já vou responder essa pergunta, tá? Uma ótima pergunta essa que você colocou. Obrigada, tá? Vou explicar certinho. Então, isso é possível sim, tá? Ser resolvido. Então, assim, quando a gente trabalha dentro das nossas questões, o acolhimento do que foi, como foi, obrigada a você, eu consigo ter uma vida melhor com a minha vida própria, com meu marido, com a minha esposa, né? E também com meus filhos. Né? Todos nós, homens e mulheres, passamos a ter um olhar diferente para a vida, né? Seguir para a vida olhando para frente e não olhando apegado para trás. Né? Eu faço umas dinâmicas sobre o passado, porque às vezes as pessoas ficam muito olhando para trás. Eu faço umas dinâmicas e as minhas terapias eu faço muito personalizadas, porque cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, né? E então assim, é muito pessoal, tem que ser muito personalizado. Então eu vou, com cada pessoa eu vou trabalhando de uma forma diferente, né? Trago técnicas diferentes para trabalhar essas dores. Sim, a constelação familiar ajuda muito com a questão da família. E como é importante a gente trabalhar as questões da família, né? É muito encantadora mesmo, né? Obrigada. É isso mesmo, ela é fantástica, né? Quando a gente trabalha entendendo sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, a gente começa a ter um olhar diferente sobre as pessoas, sem julgamentos, né? Porque dentro das terapias, das constelações, não há julgamentos, né? Não pode haver. Senão, qual é o nosso papel aqui, afinal de contas, né? Como terapeutas profissionais da área, né? Então, e a gente tem que aproveitar, falar sobre isso, muito bem falado, sobre os pais da gente, sobre a construção da nossa família, né? Até os nossos avós, e chegando até os nossos filhos, tataravós, né? São pessoas incríveis que deixaram... nós estamos aqui porque eles existiram, porque eles vieram antes e passaram aquele mal bocado lá atrás, né? Trabalhando incansavelmente, sem parar, muitas vezes sem dormir algumas noites, cuidando, né, no interior, trabalhava muito com estufas de fumo, com tanto, sabe, plantações. E naquela época não se tinha máquinas agrícolas, né, que faziam o trabalho duro. Era tudo realmente no braço, era braçal, como se diz. Então, como era possível, como seria possível ser um pai amoroso se a pessoa chegava cansada, exausta em casa, mas o pai estava lá e a mãe também trabalhando incansavelmente para dar o alimento aos seus filhos. Então, quando a gente não abre a mente para entender que o pai e a mãe não deu porque não foi possível realmente, né? A internet está caindo muito. Que pena. Então, quando a gente não abre a mente para dizer assim, não, meu pai e minha mãe deu isso, o que era possível, o que eles tinham em mãos para me dar, aí eu não consigo entender realmente o que eu faço, né, com a minha vida, como eu vou honrar a minha vida, né, como eu vou fazer a minha vida diferente e melhor. Né? Se meu pai e minha mãe ou meus avós foram duros, severos, a gente... mas eu não quero ser assim. Tudo bem, você não precisa negar o seu pai e a sua mãe. Só peça a bênção deles, né, para que você faça um pouquinho diferente a sua vida agora, que vai ser diferente. Eu tenho certeza, né? E a ajuda terapêutica é fundamental para a gente trabalhar essas questões, né, com bastante tranquilidade, facilidade, a gente consegue trabalhar, tá? É muito importante trabalhar elas para a gente ter uma vida mais leve. Muito bem, vamos chegando às 15 agora para as 9 horas, passa rápido, né, gente? Então, eu vou abrir para as perguntas ali, vou começar respondendo, então, as perguntinhas que quem tiver perguntas sobre o tema falado de hoje, não guardar ressentimentos dos pais, pode ir mandando as perguntas aqui para mim, que eu vou responder na medida do possível aqui, tá bom? Então, vamos ver lá a pergunta da Edna, que perguntou sobre, deixa eu ver aqui, Edna, vamos ver, quando o pai já morreu, pode ter esse diálogo interno? Sim, Edna, pode ter diálogo interno, claro, a gente tem umas falas sistêmicas,
tá? E a gente consegue, sim, fazer todo um diálogo onde a gente trabalha e resignifica toda a história com o pai ou com a mãe que já partiram. Isso é possível, sim, tá? Essa pergunta é muito pertinente, muito, muito importante. A gente tem que ter esse diálogo interno e a gente consegue, através de uma constelação familiar ou de terapia, fazer esse trabalho. E é fantástica a mudança que dá, a guinada que dá na nossa vida. As pessoas não têm essa noção da mudança, da transformação que ocorre nas nossas vidas com esse diálogo, né, interno que a gente faz. A gente chama também de movimentos de alma, que é muito lindo, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar sobre isso, mas são os movimentos que a gente faz na nossa alma, né? Então, é muito importante a gente trabalhar assim. Vamos ver aqui mais perguntinhas. Aqui o Siqueira, vamos lá. Obrigada, tá, Edna? Você que fez a pergunta, muito pertinente essa pergunta. Obrigada pela participação. É possível se sentir preso a um sentimento em relação ao pai e à mãe, mesmo depois de adulto? Ah, com certeza. Quando a gente não trabalha as questões, obrigada pela pergunta, Siqueira. Quando a gente não trabalha as questões com o nosso... Obrigada também, Edna. Quando a gente não trabalha as questões da nossa infância, nossas feridas, né, nossas dores, a gente fica com dúvida sobre as nossas dores do nosso passado, a gente vai carregando aquilo, né, e fica um peso. Então, é possível a gente se sentir preso, sim, à relação de pai e de mãe, mesmo depois de adulto. E a gente fica olhando para o passado, né? Fica lá, voltando os olhos para o passado e não vai vivendo o seu presente. Quando a gente não consegue viver o seu presente, você passa a ficar preso ao passado. E isso te causa uma depressão, né? Muitas mulheres e homens sofrem, mas não falam. Não buscam ajuda e não falam. Então, aí fica difícil, porque a pessoa é durona e os filhos acham que é com eles o problema. E às vezes não é. É porque o pai tem uma dor lá de quando ele era filho. E daí ele diz, não, comigo não foi fácil, também contigo também não vai ser. Mas não é assim. A gente pode ser flexível com os nossos, um pouco mais, né? Não deixar de dar a educação necessária, né? Mas, na medida, trazer com leveza e equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental nas relações. Quando eu não dou demais e também não espero demais, eu vivo uma vida em equilíbrio, né? Agora, se o pai dá demais, oferece demais para um filho, ele também vai ser uma relação em desequilíbrio. Amor demais, mas como é que eu meço amor, né? Sim, é possível, né? A gente pode, não é que você vai deixar de amar, você vai continuar dando a educação necessária, mas não deixar a corda solta, né? Porque é muito importante os filhos saberem os seus limites também. Isso é o diálogo, gente. Sempre o diálogo que vai dar o norte, né? Eu trago aqui, hoje não é a solução a gente encontra nas terapias, né? Mas nos tratamentos terapêuticos. Mas aqui a gente traz um esclarecimento, né? Breve, mas assim, é possível esclarecer as dúvidas. Vamos ver as perguntinhas aqui. E como é possível se livrar desses sentimentos? Com terapia, tratamento terapêutico. Sim. Obrigada pela pergunta. Com tratamento terapêutico, a gente resolve qualquer situação. E de uma forma tranquila, sem um sofrimento, assim, uma coisa... Não, de uma forma leve, muito leve, né? Obrigada pela participação. A Mayara também mandou aqui, vamos ver. A mãe e minha irmã sofrem com esse problema. A mãe e minha irmã sofrem com esse problema de ressentimento, mas não aceitam ajuda e sempre têm argumentos para terem razão. E eu fico no meio sem ação porque amo as duas. Ai, gente, Mayara, é bem isso mesmo. Às vezes as pessoas não aceitam, mas a gente tem que respeitar o movimento delas, tá? Se a pessoa não aceita ajuda, não de profissional, nem para uma conversa, às vezes com alguém da família, uma amiga, né? Às vezes a pessoa realmente, a gente tem que respeitar o espaço dela, a gente não pode invadir. Tem que sempre haver uma permissão interna. Eu permito aceitar ajuda. Eu me permito aceitar ajuda. Quando eu me permito, ok, mas eu nunca posso invadir. Eu vejo que tem pessoas que vêm aqui, eu vim trazer meu filho para fazer uma constelação. A pessoa marcou a consulta, mas não era para ela, sabe? Então, aí eu fico assim, eu disse, não, peraí, opa. Quando um pai ou uma mãe vem para marcar uma consulta para o seu filho, dizendo que é ele que precisa, às vezes um filho tem 14 anos, que história longa ele vai ter para constelar, né? Ainda ele nem tem noção dos sentimentos dele, né? Ou, eu quero que você marque uma consulta para minha mãe para ela ser constelada, mas ela sabe que a constelação, olha, ela tá precisando. Não, mas aí a gente tem que respeitar o espaço dessa mãe, né? Mesmo para uma terapia, né? A terapia breve, uma terapia tradicional,
precisamos respeitar o espaço. Aí ela vai se tornar paciente sem querer, né? E aí não vai acontecer nada. Aí as pessoas vão dizer, mas não adiantou nada e fazer uma terapia. Não, é que a terapia não adiantou. É que a pessoa não queria estar ali, né? É triste quando a pessoa não reconhece sua própria situação. Às vezes a pessoa está definhando e não vê onde está se metendo. Aí acaba carregando um peso, né? Mas é uma decisão da pessoa, né? Porque ninguém vai mudar se não quiser, se não permitir. A mudança não vem de fora. A mudança é sempre de dentro pra fora. Nunca vai vir de fora pra dentro, assim. É uma coisa que vai acontecer quando eu despertar, quando a pessoa despertar. Mas tem gente que às vezes vai passar a vida e não vai despertar. Vai acontecer. Mas a gente tem que respeitar, viu, gente? A gente não pode obrigar alguém a fazer terapia, alguém a fazer constelação. Não dá. A gente tem que respeitar o espaço das pessoas, né? É triste, mas quando a gente aceita, como eu falei, a gente quando aceita o que é possível, como foi, como é, pronto, a gente não fica aberto a julgamentos e a gente fica mais leve em relação aos nossos pais, se eles não buscam ajuda, ou os nossos irmãos, né? A gente sempre reza, fica quem é familiar que sofre vendo essa situação, não carregue isso, porque você acaba ficando como mãe, por exemplo, da sua mãe ou da sua irmã. E aí acaba excluindo lá, se foi mãe e sua mãe, você fica excluindo sua avó. Né? Olha só, a gente sai do nosso papel de filha, porque a gente quer salvar. Lembra que eu falei ali sobre não nos tornarmos salvadores da nossa família? É muito importante a gente buscar olhar esse ângulo da vida. Quando a gente não olha para os nossos como tadinhos, né? Como filhinhos, tudoinhos. Então, quando a gente aceita que eles têm como dar conta, que eles dão conta, porque principalmente a mãe e o pai, eles vieram antes de nós. Lembra que eu falei que o pai é maior e a mãe é maior e nós somos menores, porque somos filhos? Quando a gente aceita que eles dão conta, entende que eles têm força, porque eles têm, né? A gente passa a ter uma nova visão da vida. Pronto. Tirei aquele fardo aqui. Eu não sou pai e mãe dos meus pais. Eu sou filho, sou filha. E ponto final. Quando eu entendo isso, alivio meu fardo. Quando eu quero salvar meu pai, minha mãe, de tudo, meu irmão mais velho, não, meu irmão mais velho veio antes. Ele é maior também que eu, né? Então, a gente tem que buscar. Mas quando eu quero ajudar meu irmão mais novo, tudo bem, também podemos ajudar. Mas existe também aquela coisa, até onde ele quer que você ajude. Às vezes a gente quer salvar o mundo, o universo, e a gente não sabe se as pessoas querem. Eu já fui tentar ajudar pessoas que não queriam. E tá tudo certo, gente. Tá tudo bem, né? Isso acontece a todo momento. E a gente tem que respeitar esse espaço, esse sofrimento da pessoa, tá? Então, eu vou agora passar pra vocês, olhando o relógio ali, vou passar pra vocês o que é possível fazer. Bem-vindo, Daniel, tudo bem? O que é possível fazer, então, diante disso, diante das questões dos pais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no direct. E quem mandar, os 10 primeiros que mandarem, escrito eu quero, lá no direct, no meu Instagram, vão estar concorrendo os 10 primeiros. Olha só o bônus, bonificação. Os 10 primeiros que mandarem eu quero lá no direct, no meu direct, vão receber uma avaliação gratuita de 30 minutos comigo, tá? Pra gente fazer uma avaliação das dúvidas que você tiver, seja relacionado aos seus filhos, seja relacionado aos seus pais, seja relacionado a relacionamento amoroso, a trabalho, profissão, dinheiro, todas as questões que tem bloqueios que estão impedindo você de alcançar o sucesso na sua vida, né? A gente pode trabalhar, tá bom? Então, pode mandar um direct lá pra mim. As primeiras 10 pessoas que mandarem eu quero lá no direct, tá? Eu vou avaliar certinho quem mandou primeiro e vai estar concorrendo, então, vai escrevendo lá eu quero, vai concorrer uma avaliação gratuita, tá? Certo? Então, vou pedir pro Lucas, né? Tá ali comigo presente, obrigada pela participação e contribuição aqui. O Lucas vai mandar ali os links, Lucas. Eu peço para você enviar ali pro pessoal. Vocês podem encontrar essa live depois disponível na íntegra, lá na minha conta no YouTube, tá? O Lucas depois vai colocar para vocês ali. Vou pedir para vocês me seguirem também, se vocês gostaram de todo esse tema, né? A cada 15 dias a gente faz uma live, tá? Falando sobre assuntos diversos. E aí a gente vai ver o que vocês também querem de próximos assuntos, tá bom? Podem mandar lá no direct também, certo? E, em primeiro lugar, a gente tem que se amar, com certeza, né? Antes de querer salvar o mundo, né? Salvar a todos.